Olá pessoal, saudações a todos. Dentro da discussão e a proposta do Tax Prático de conversar sobre a parte tributária, vamos destacar hoje a questão do ICMS e a sua exclusão dentro do PIS/COFINS. E para trabalhar com esse tema, trazemos aqui para a discussão o nosso amigo Eduardo Oliveira, consultor da Ernest Young, e Tiago Bezerra, coordenador jurídico do Grupo Três Corações. Então, batendo inicial, por que se discute tanto esse assunto, companheiros? Primeiramente vale a pena fazer um paralelo histórico de toda essa discussão em volta da exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? A Constituição Federal de 88, quando insere no ordenamento jurídico o financiamento da Seguridade Social, atribui 3 fontes de arrecadação, né? Seja sobre a receita ou faturamento, com a emenda constitucional 98, sobre a folha de salários e também sobre o lucro líquido, contribuições sobre o lucro líquido. E aí, entrando nessa perspectiva de receita ou faturamento, começou-se a discutir-se, então, por que o ICMS, que é algo que eu imbuto dentro do meu preço, que na verdade ele não se ingressa para mim efetivamente no meu patrimônio, por que ele seria base de cálculo das contribuições, uma vez que receita é tudo aquilo que se ingressa definitivamente para mim, né? Vale a pena ressaltar que uma determinada empresa chamada Incopa, que entrou com um mandado de segurança em 2006, dentro já de toda essa série de discussão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema em 2008, e dentro dessa perspectiva histórica, em 2014 surgiu a primeira decisão para um contribuinte específico que não essa, que já começava ali a se definir alguns rumos que poderia tomar essa discussão, né? E foi decidido a favor do contribuinte em 2014, e em 15 de março de 2017, um RE, um recurso extraordinário em âmbito de repercussão geral já reconhecida pelo Supremo, foi decidida a favor do contribuinte, provindo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, desde 15 de março, todo mundo já tem meio que entrado nessa discussão, porque é uma boa fonte de economia, e em outubro de 2017 saiu o acórdão. Mas ainda pendente alguns pontos dentro desse acórdão, a questão dos embargos de declaração, que ainda está sendo decidido pelo STF. Né? Muito bem. Então, companheiro Tiago, mas quais são os verdadeiros impactos dessa decisão? Essa decisão do STF, importante destacar que, conforme o Eduardo comentou, ela já vem há um bom tempo sendo discutida nos tribunais, então todas as esferas, as instâncias judiciais vinham indeferindo os pedidos contribuintes. Apenas o STF, desde 2014, veio deferir. Na verdade, esse julgamento vem se arrastando desde 2006, o julgamento individual. E aí, em 2017, houve o julgamento com repercussão geral, que é um ponto a ser destacado, algo que não havia no julgamento de 2014. E aí, por conta da repercussão geral, essa decisão tem efeito erga omnes. Ou seja, essa decisão valerá para todos os processos judiciais vigentes e todos os juízes são obrigados a obedecer essa decisão. O ponto que é a se destacar é que ainda restam pendentes, após a publicação do acordo, conforme Eduardo comentou, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração, especialmente para discutir 3 pontos. A questão da modulação dos efeitos, algo muito rotineiro que a Fazenda sempre questiona em julgamentos representativos no STF. O segundo ponto trata da aplicação dos efeitos dessa decisão após a publicação da Lei 12.973, que trouxe todo um novo conceito de receita bruta. E um terceiro ponto quanto ao valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. E quanto a esse último ponto, importa destacar que assim, nunca tinha sido, isso não era objeto de questionamento até os embargos de declaração. E quais são os verdadeiros efeitos, então? Bom, com relação à modulação de efeitos, o que é que o STF, qual o posicionamento que a PFN defende? Nos embargos de declaração, ela defende que os efeitos da decisão devem passar a valer somente para os faturadores ocorridos após o julgamento definitivo dos embargos. O que, sob uma ótica jurídica, é uma inovação jurídica. Mas a Receita trilha nessa mesma linha assim, da Procuradoria? Pronto. Isso trata-se de uma estratégia processual da Procuradoria, né? A Receita atualmente ela está tratando somente dos valores.
da metodologia de cálculo, que a gente vai abordar já já. Voltando um pouquinho para a modulação, qual é o ponto que nós temos que destacar aqui? Inicialmente é possível a gente aplicar a modulação de efeitos nessa situação? Estamos vendo assim, diversos doutrinadores posicionando sobre o assunto, e juristas, e algumas decisões judiciais já, no sentido de que o mérito já foi decidido, e essa modulação após os embargos privaria todos os contribuintes que ajuizaram ações judiciais dos efeitos. Então, quanto ao pretendido pela Fazenda de que essa decisão vale a pena somente após os embargos, a gente entende que dificilmente isso ocorrerá. O que o STF já fez, e que é mais plausível de acontecer, digamos assim, é a definição do marco temporal com a decisão do STF de 15 de março. Então, existem precedentes do STF em que ele limitou os efeitos até a decisão ser publicada. Muito bem, Tiago. Considerando essa particularidades aventada pelo nosso amigo Eduardo, quais são os verdadeiros efeitos dessa decisão, assim, efeito concreto no dia a dia para o contribuinte em geral? Diga aí para nós. Muito bom, professor. Conforme Eduardo ressaltou no início, nós tínhamos uma decisão de caráter interparte, que foi aquela primeira decisão do STF que transitou em julgado de 2014, e depois nós tivemos uma nova decisão do STF, que sim, essa foi a de 2017, o caso Incopa, e nessa decisão teve repercussão geral reconhecida. A repercussão geral é um instituto jurídico que foi criado exatamente para desafogar o STF. Os casos em que há repercussão geral, a decisão desses casos deve ser aplicada a todos os processos atuais vigentes que discutem o mesmo tema. Essa é a relevância dessa decisão do STF de março de 2017. Contudo, após a publicação do acórdão, a PFN opôs embargos de declaração, outra ferramenta jurídica para questionar pontos específicos que estariam supostamente obscuros na decisão. Tais como, inicialmente, a PFN utiliza-se dos embargos para pedir a modulação dos efeitos. O que é a modulação? A modulação é quando eu peço que o STF diga a partir de qual momento aquela decisão irá valer. Segundo ponto questionado pela PFN. Como o processo é antigo, em 2014 nós tivemos a Lei 12.973, que alterou o conceito de receita. Então a PFN requer que a decisão do STF não atinja os fatos geradores após a 12.973, tendo em vista que lá na ação inicial o contribuinte não citou a lei porque sequer a lei existia. E eu teria um outro tipo de receita a ser considerado, né? Que é, se eu considerar 12.973, eu vou estar abarcando um volume maior de receita, e com isso a Fazenda Nacional teria um maior volume de perda. Seria isso? Vale a pena fazer um adendo, porque, na verdade, até nessa temática de discussão em torno da exclusão de ICMS, a exclusão ela foi decidida em âmbito de repercussão geral sobre um questionamento constitucional, até porque foi o STF que está se pronunciando sobre isso. Então, na verdade, o contribuinte, em muitos casos, ele citou a Lei 9.718 e a Lei 10.637 e 10.836, que inicialmente discutiam esse conceito de receita bruta, só que a discussão é constitucional. O contribuinte ele questionou o 195.1b da Constituição. Então, o que muito está se discutindo, mas pode ser de fato um impacto, por que uma lei que saiu posteriormente, que no momento da ação não existia, eu precisaria citar ela para questionar judicialmente isso, sendo que ela não existia. E outra, eu discuti um aspecto constitucional e a Constituição não mudou. Mas a 12.973 não abre demais, não, o conceito de receita? Não. O que a gente pode ter em vista é o seguinte: a 12.973, ela claramente, a partir de então, e aí você pode ver nessa parte que trata de receita bruta, que ela inclui o ICMS especificamente na base de cálculo, na receita bruta, que é a base de cálculo das contribuições. Ela inclui especificamente isso na lei. Só que a decisão do RE 574/706 é constitucional, então eu questiono se o ICMS faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS sob o ângulo do artigo 195.1b da Constituição e não sob um aspecto legal. Por isso, muitas pessoas, e talvez isso vá ser o entendimento majoritário, é que a 12.973 não impacta em nada a discussão em torno do RE 574, porque ele foi uma discussão constitucional e não legal. Lembrando apenas que o próprio STF, já tivemos a decisão recente do ministro Barroso em uma reclamação baseada, o TRF da 4ª Região recentemente deu um entendimento limitando os efeitos à 12.973,
contribuinte ingressou com reclamação na STF alegando o descumprimento do decidido no 574, e aí ficou, em medida cautelar, o ministro Barroso suspendeu esse entendimento TRF da Quarta, porque ele entendeu que estava exatamente afrontando o 574/66. Muito bem, Tiago. Quais são os efeitos concretos dessa modulação? Bom, conforme disse antes, a modulação de efeitos é uma delimitação de a partir de quando os efeitos devem fluir, os efeitos daquela decisão. Então, o nosso Código de Processo Civil atual de 2015, ele estabelece algumas regras para que seja aplicada a modulação de efeitos. A primeira regra que ele estabelece, que está implícita no disposto do artigo 927, é de que deve ter ocorrido uma alteração jurisprudencial relevante em decisões do STF ou do STJ. E aqui a gente cabe enfrentar logo esse ponto de cara. Por quê? Porque não houve uma alteração jurisprudencial do STF. O STF, conforme nós já falamos, em 2006 ele já tinha maioria formada no julgamento que era de um contribuinte apenas, sem repercussão geral, mas ele já tinha a maioria formada de 6-1 favorável ao contribuinte. E aí, em 2014, essa ação transitou em julgado. Então, o posicionamento do STF já estava formado há um bom tempo. Então, não houve alteração da jurisprudência do STF. Um outro aspecto relevante na modulação trata do interesse social e da segurança jurídica. O que a PFN alega, e aí ela aumenta os números, todos os levantamentos falam em 240 bilhões de reais, e aí no nosso momento atual de déficit no orçamento, isso realmente impacta e pressiona um pouco. Mas isso não é relevante quando você está tratando de interesse social. Interesse social e segurança jurídica muito mais uma proteção do contribuinte e não da fazenda. Enquanto a Receita está preocupada com, digamos assim, com o volume de perdas, o meio jurídico está preocupado com a segurança jurídica propriamente dita, né? E que seriam os efeitos reais. E para deixar todo mundo na mesma página, essa temática de modulação de efeitos, nos embargos, a PGFN solicitou que valesse os efeitos de repercussão geral decidida pelo Supremo a partir do momento do trânsito em julgado, que ainda nem aconteceu. Então, efeitos práticos disso. Se a modulação de efeitos vier a ser deferida pelo Supremo, essa decisão só vale a partir do momento que o Supremo decidiu para os contribuintes. Então, a tendência, e o Tiago pode me corrigir, até hoje, em vários julgamentos que houve repercussão geral e que houve modulação de efeitos, como é que funciona? A partir do momento da decisão, quem entrou com a decisão até aquele momento recupera os últimos 5 anos ou 5 anos pretéritos à data do que impetrou a ação. Quem entrou após a decisão, que no caso do leading case foi em 15 de março, você só ganha do momento que você pedir para frente, né? Então, esse é o que tem sido deferido normalmente, mas ainda assim a PGFN foi além e solicitou que a modulação fosse somente a partir do momento que houvesse o trânsito e que ainda nem aconteceu. Mas para deixar todo mundo na mesma página, a modulação de efeitos a decisão judicial e os efeitos dela só valem a partir daquele momento em diante. Então, se você não tiver entrado com ação e isso for deferido a favor da Fazenda, o contribuinte perde o momento pretérito ao que ele ajuiza a ação, né? Isso vai valer de lá para frente. Muito bem.